Clay é um amigão. Vai, mano, voltei aqui, voltou. Opa! Tá ouvindo aí? Agora sim. Glória a Deus. Privilégio hoje de ter o meu mano, pastor Tiago Coelho, ministrando. Um grande amigo, um grande homem de Deus, pastor de pastores, pastor de líderes, hoje diretor do Dream City Center, além do diretor também do Revive Nation no Brasil. Então, quero louvar a Deus pela vida do pastor Tiago, não só por ser esse grande líder, mas por ser esse grande amigo, irmão, e poder ouvi-lo é sempre um privilégio. Mano, Deus te use e que sejamos realmente abençoados pela tua ministração. Amém, amém. Eu pedi aqui o meu amigo, obrigado, Bispo Maurílio, meu amigão aí. Eu pedi o pastor Sid Clay, que está sempre com a gente aqui. Vamos ver se ele consegue ativar o som dele lá de Sergipe, em Lagarto. Consegue... Pronto, tá me ouvindo? Opa, isso! Pastor Sid Clay também vai estar aqui louvando com a gente um pouquinho, maestro, entendeu? Um amigão lá de longe, eu acho que eu saiba, é o que mais longe aqui do Brasil, pelo menos, tem um pastor lá da Itália participando com a gente, né? Outros pastores de outros países, mas o pastor Sid Clay é um amigão que a gente se conheceu pessoalmente na conferência da Bethany, lá nos Estados Unidos. Passamos ali praticamente 2 semanas juntos e a partir de então, né, viramos amigos. Fica à vontade, meu amigo, daqui a pouquinho eu trago uma palavra para a gente. Amém, amém. Quero dizer que é um prazer estar com vocês, né? Realmente foi muito bom estar conhecendo o pastor Tiago lá em Louisiana, né? Depois fizemos uma viagem muito boa também lá para Houston, onde tivemos o privilégio de estar com o pastor Joe Austin, né? na Lakewood. Foi muito bom. Mas eu quero louvar o Senhor com uma canção que Deus sempre ministra no nosso coração. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há barreira que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há barreira que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Nunca houve noite que pudesse medir o nascer do sol e a esperança, e não há barreira que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia minha morte, mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.
usa-me, sou o teu milagre, usa-me, ó, quero servir, usa-me, sou a tua imagem, usa-me, filho de Davi, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, por minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Amém. Que cada um de nós sejamos esse milagre das mãos do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, meu amigo, pastor Sid Clay. Depois a gente volta aqui. Gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês, né, que estão aqui, que têm estado aqui. Eu estava olhando aqui, dando uma visão geral aqui, enquanto o pastor Sid Clay cantava, lá diretamente de Sergipe. Olha aí, o maestro Evandro estava ali acompanhando no violão, a Esther também estava cantando junto, né? Muito bom. Pena que o delay, às vezes, aqui da internet não nos permite fazer todo mundo junto, né? Acaba ficando um negócio estranho. Mas eu sei que aqui Deus tem trazido muitas pessoas que adoram o Senhor, que ouvem e falam com Deus através da adoração, né? Deixa eu só colocar aqui para gravar. Que não estava, achei que já estava, mas vamos lá. Então, gente, hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro. Tem dia que eu não vou poder conectar com vocês direto do Rio, né? Porque eu viajo bastante. Hoje eu estou aqui agora, nesse momento, dentro do Rio Dream Center, né? Que é a nossa ONG aqui no Rio. Estou vendo alguns amigos aqui, como o pastor José Carlos, lá de Criciúma, meu amigão pastor Kleber, lá de Lins, né, tantos outros amigos que a gente tem sempre visto aqui, pastor Sid Clay, que eu já falei, pastor Isaac, pastor Ronaldo, o Johnny, que faz aí o nosso site, o Heraldo, pessoas que a gente está sempre vendo, Elisângela, Tatiane, e eu louvo a Deus pela Marusca, a todos vocês, pastor Tiago Mendonça, já tivemos juntos algumas vigílias, ministrando, pastor Paulo Lima, que eu tive a honra de participar do evento 3 em 1 esse final de semana, sábado, foi fantástico. Eu quero trazer para vocês uma palavra bem prática, mas de algo que eu tenho aprendido. Eu tenho tido a oportunidade de participar de algumas coisas muito preciosas nessa pandemia. Como vocês talvez possam ver aí, eu estou dentro do consultório dentário aqui, né, porque a correria da nossa ONG aqui, a gente tem atendido muita gente, a gente tem ajudado muita gente, inclusive em parceria com os pastores Amando Pastores, eu quero inclusive ajudar alguns pastores também, né, com um dentista. Uma coisa linda, o primeiro dia que eu assumia o Dream Center, a ONG, nós finalizamos o tratamento dentário de um homem, né, de um senhor. E ali, conversando com ele, eu falei, eu posso tirar umas fotos para fazer um antes e depois, sendo que eu gosto de tirar foto sem expor a pessoa, né, fazer marketing assim, usando a pessoa, eu acho um negócio meio constrangedor, né? Inclusive, as mais de 3 toneladas que a gente já distribuiu de alimentos para pastores em necessidade nesse tempo de pandemia, você pode ver que a gente não divulgou a cara de ninguém, a igreja de ninguém. A gente tem ajudado e continua ajudando. Na sexta-feira mesmo agora, ou no sábado, aliás, como eu falei, eu recebi uma oferta agora sábado de R$600, destinada aos pastores Amando Pastores, e eu fiquei muito feliz que isso dá quase 10 cestas básicas que a gente consegue, uma cesta aqui,
convênio junto com o Dream Center, a gente consegue uma cesta bem completa para um mês por R$ 71,90, né? Então, a gente tem feito muita coisa aqui nos bastidores e tentado ajudar muitas pessoas. E, na verdade, Deus, né, pessoas que me conhecem aqui, como o apóstolo José Carlos, o pastor Kleber, o pastor Sid Clay, pessoas que já me conhecem há muito tempo, o bispo Maurílio, pessoas que, inclusive, eu ministro, já ministrei na igreja deles, estou sempre junto quando possível. Sabe que o meu ministério, Deus tem mudado ao longo dos últimos anos, né? E hoje, de fato, eu descobri o que Deus me chamou. Deus me chamou para duas coisas. Uma, né? E isso eu faço agora muito bem, né, com a nossa ONG aqui, que é o Dream Center. E segundo, para amar pastores. Muitos anos já eu tenho ajudado alguns amigos, às vezes alguns falam, eu queria que você fosse meu mentor, fosse minha cobertura, e eu sempre brinco, né? Rapaz, não mexe com isso não, eu sou novo, né? Eu sou cobertura de quem? Meu cobertor é curto, se eu cobrir tua cabeça você vai ficar com o pé de fora, né? Então, na verdade, nunca foi a minha intenção cobrir ninguém ou mentorear ninguém, mas amar as pessoas, ajudar as pessoas. Eu já sofri muitas dores no ministério pastoral, que eu imagino que alguns também tenham sofrido, né? Mas de pagar aluguel caro, eu já tive que entregar um galpão por não poder pagar, eu pagava R$18 mil por mês de aluguel, todo dia 18 mil reais, era uma agonia esse número 18. Se eu fosse supersticioso, quase que seria o meu número do azar, né? Dia 18 era uma agonia e os 18 mil, né? Então, eu sei a dor que é de você ter que entregar um galpão. A igreja que eu fui pastor, nós sofremos três divisões, na verdade, divisões sérias, né? Onde as três divisões, as pessoas saíram falando mal de mim, falando mal do meu pai, falando mal da nossa família, sendo que, na verdade, né, o tempo ele tem um poder de mostrar, né? Nunca eu tive vingança de ninguém, nunca eu falei mal de ninguém, nunca me defendi. Eu aprendi muitos anos atrás que quando a gente tira a nossa espada, Deus guarda a dele, né? E quando a gente guarda a nossa, Deus tira a dele para nos defender. Então, eu estou só contando um pouquinho, né, da minha história, porque hoje Deus, de fato, mostrou para mim o que é o meu ministério. Tem algumas pessoas que são, vamos dizer assim, ajudadas, mentoreadas por nós, mas não é necessariamente o nosso projeto ou nosso foco aqui nesse grupo, né? O pastor Felipe, por exemplo, que é o meu pastor, ele já ajudou a plantar mais de 600 igrejas aqui no Brasil, e pessoas não têm ideia disso, ninguém sabe disso, né? O pastor Sid Clay faz parte, né, do Surge, que é uma instituição liderada pelo Joe Stockstill hoje, que é filho mais velho do pastor Larry Stockstill, nos Estados Unidos, que é o pastor do meu pastor, né? Então, o pastor Larry Stockstill, um homem extraordinário, é o meu avô pastor, né, vamos dizer assim. E aí, em cima disso, nós temos lidado com muitos amigos, mas só para vocês entenderem, o pastor Felipe, por exemplo, não é o pastor do pastor Sid Clay, não é o líder do pastor Sid Clay, mas é apenas uma aliança de amigos, né? O nome da igreja é até meio parecido, é uma aliança de amor, de amizade e de ajuda mútua, né? Então, alguns pastores começaram a me pedir ajuda nesse tempo de pandemia, ore por mim, alguns pastores com sentimento de suicídio, sabe, querendo tirar sua própria vida, perdendo a igreja, perdendo a família por questões de finanças e revelando problemas que já existiam, na verdade, só que acaba que a falta de dinheiro às vezes revela um problema que já existia, essa confusão, esse novo mundo. E aí começamos então aqui essa reunião chamada Pastores Amando Pastores, que na verdade é apoio de tantos homens de Deus, né, que já passaram por aqui, como o pastor Cláudio Duarte, meu pai, Josué Gonçalves, Eibe Uber,
e todos, né, Cote e todos que vocês podem ver aí no canal do YouTube, que estão nos ajudando, se aliançando com a gente. Pastor Paulo Lima e o Bispo Maurílio foram um dos que começaram isso aqui comigo, né? Isso aqui, na verdade, é nosso. E esses dias, gente, eu tive o privilégio, a honra, o sonho, né, vamos dizer assim, de participar de uma mentoria com John Maxwell. É isso mesmo, né? Eu tenho falado que Deus ele tem me dado o privilégio de conhecer e de ter acesso a pessoas que eu sempre olhei para eles como uma criança olha para o Homem-Aranha, né? Como olha para um super-herói, né? O pastor Sid Clay comentou aqui que nós tivemos com o pastor Joe Osteen lá em Texas, e realmente foi algo assim rápido, né? Onde a gente pôde contar para ele quem a gente era, pôde apertar a mão dele, pôde tirar uma foto, mas era praticamente algo impossível. E, na verdade, foi engraçado que o pastor Alex, nosso amigo em comum, falou, vamos amanhã na igreja do Joe Osteen, lá em Lakewood, que é um ginásio enorme, que era um ginásio de basquete, né, do Houston Rockets. Eu falei, cara, vamos, mas que horas que é o culto? O culto é de manhã. Mas quanto tempo daqui lá? 5 horas, deu quase 6, na verdade. A gente dirigiu e foi para o culto, saímos acho que 5 horas da manhã, e chegamos lá, e o pastor Sid Clay, o pastor Alex falou, Tiago, você que é o cara da conexão, Deus te deu essa unção aí, vamos ver se a gente consegue falar com ele. Eu falei, olha, praticamente impossível, mas para Deus nada é impossível, né? E aí imagina, depois de 6 horas de viagem, a gente chega lá na igreja, aquele mundo muito lindo, muito grande, a gente não sabia nem onde estacionar, né? Um troço gigantesco. E aí, depois de 6 horas de viagem, naturalmente, todo mundo queria ir no banheiro, né? Então, fomos todos nós para o banheiro, saímos do banheiro e vimos uma senhora alta, de costa, uma que eu vou falar, o Espírito Santo falou comigo, vai ali, fala com ela. E eu falei com essa senhora, bom dia, né? Somos pastores no Brasil e tal, viemos aqui, não conhecemos ninguém. E ali, nesse momento, Deus nos conectou. Ela falou, vocês querem falar com o pastor Joe? A gente, sim, né? Aí, para você ver como que funcionam as coisas, essa senhora era a senhora que era responsável pela área VIP, né? Pelos convidados, enfim. E num culto ali, talvez umas 15 mil pessoas, a gente ficou de frente para o pastor, na segunda fileira, e foi muito legal, falamos com ele, tiramos foto, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu pude entender ao longo desses anos que esse tipo de coisa não é por acaso. As conexões que meu pai fez ao longo da vida, meu pai faz agora em novembro 50 anos de pastor. Eu costumo dizer que se você botar no Google, não aparece nem fake news, né? Se o Marco Coelho tem uma história limpa, digna, só fala de família, liderança. Então, eu cresci com essa responsabilidade do nosso nome, que a Bíblia fala que vale mais, né, do que riquezas. E através do meu pai, meus pais foram para os Estados Unidos. Meu pai foi fazer mestrado e doutorado e minha mãe foi fazer faxina, né? Foi cuidar de filhos de americanos, virando babá. E a gente trabalhou muito, estudou muito, pagamos um preço alto lá, mas que valeu a pena. Hoje eu cuido de líderes, o Felipe tem uma empresa muito grande na área de tecnologia, o Lucas é pastor na Inglaterra, então toda a nossa família serve a Deus e somos frutos disso. E aí, quando começamos essa reunião, eu pude entender claramente que isso aqui não é por mim ou por minha causa, é na verdade uma forma de eu compartilhar com vocês aquilo que eu tenho tido o privilégio de ter acesso, né? Talvez pela conexão, talvez por um chamado de Deus, ou como disse o pastor Sid Clay, o pastor Alex lá de Belo Horizonte, você tem uma unção de conexão, mas eu não diria unção de conexão, eu acho que o que Deus dá para mim é para eu poder repartir com amigos, né? Então eu quero, na verdade, eu pensei muito, olhei muito, orei muito, estudei muito, e eu sabia que hoje ia ser corrido, e eu não falei para mim mesmo, eu falei, eu não vou deixar
na bagunça de última hora, vou trazer uma palavra. Eu preparei tudo certinho. Mas hoje aqui, desde cedo na nossa ONG, o Espírito Santo falou comigo, compartilha aquilo que o John Maxwell falou. Então, se possível, se vocês quiserem anotar, ok, senão eu vou mandar no grupo do Telegram, eu posso mandar o esboço aqui do que eu anotei. Mas foram coisas que Deus tratou com o John Maxwell e que ele compartilhou comigo e com outros poucos pastores, que eu achei fantástico. Então, são apenas 5 pontos, 5 lições que ele falou, que Deus falou com ele, e ele anotou no celular, e enquanto ele falava com a gente, eu anotei no celular, então está aqui, né, no meu telefone, mas eu acho que são coisas que vão abençoar vocês, para que vocês possam compartilhar e abençoar outros também, ok? Então, vamos lá. Primeira lição que o John Maxwell falou para nós é que as melhores lições, os melhores aprendizados e lições, eles vêm nos piores momentos. As melhores lições vêm nos piores momentos. Os maiores aprendizados vêm nas maiores crises. E é interessante que aqui mesmo na nossa ONG, nós estamos vivendo isso, mas antes de falar um pouco daqui do que a gente tem vivido, eu quero falar um pouco do que o mundo viveu, né? Que todo mundo foi parado, a gente sabe, pela pandemia. Eu conheço igrejas que reuniam 4, 5 mil pessoas num culto e não tinham nem transmissão online. E às vezes as pessoas não imaginam isso, porque, como pode? Então, poxa, como que pode uma igreja tão grande não ter culto online? E, na verdade, pela cultura da cidade, do bairro, ou do estado, do interior, ou sei lá, as pessoas da igreja não tinham costume de acessar um culto no celular ou no computador. Então, você imagina alguns amigos meus que falaram comigo, rapaz, eu não sabia nem o que era culto online direito, de repente a igreja fechou e eu não podia falar com o meu povo. Você imagina uma pessoa que reunia 3, 4, 5 mil pessoas num culto. Alguns amigos falaram comigo, eu não tinha nem culto online. Então você imagina o que isso gerou de transtorno, de igrejas com muitas pessoas voluntárias, mas também, né, a renda de praticamente todas as igrejas que eu conheço caíram no mínimo pela metade, né, de todos os pastores que eu converso e conversei, se caiu menos de 50%, você pode levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, porque a maioria caiu no mínimo 50%. Se a sua igreja não aconteceu isso, é uma exceção raríssima. Mas eu vejo de verdade que nós temos aprendido lições tremendas nesses piores momentos. Eu tenho vivido aqui em nossa igreja, por a gente ser muito ligado aos Estados Unidos, eu acho que a gente foi talvez a primeira igreja aqui no Rio de Janeiro a fechar, né, a não abrir, mesmo antes do decreto, mesmo antes da proibição do governo, antes disso tudo, nós resolvemos investir no online e fomos para dentro com estrutura online. Hoje a gente tem um campus online. O que é isso? Um campus online é uma igreja online. Eu não sei como que vocês chamam na sua realidade, né? Se é congregação, filial, campus, igreja filha, não sei o que vocês chamam, mas nós temos uma igreja online agora, onde nós temos um casal de pastores para atender as pessoas online. E muitos pastores amigos meus são muito resistentes em relação a isso, mas a conversa que eu tive com o pastor Felipe, ele comigo, e nós resolvemos isso juntos, como time, né, de pastores. Ele é um líder que gosta muito de ouvir a gente. Eu falei, pastor, eu acho que a gente tem que ter um campus online, porque chegou o momento. Nós cremos que vai voltar algumas coisas ao normal, que nós vamos poder reunir o povo novamente. Alguns estados já estão
reunindo com 30% ou 40% do público, distanciamento social, essa coisa toda. Mas, gente, o online é uma realidade, ele veio para ficar. E eu acho que nesse trauma, nesse problema, nessa questão toda que a gente teve, Deus falou algumas coisas comigo, né? Primeiro, tem muito doido, muita gente sem responsabilidade nenhuma com a Igreja de Cristo, ensinando coisas erradas na internet. Tem muita gente usando a internet para levar coisas terríveis, não só de pornografia ou nada, mas de ensino mesmo. Sabe, eu conheço algumas pessoas que eu não vou dar o nome, até não é nem por questão de ética, mas é por questão de que eu não quero fazer propaganda, sabe? Porque mas tem gente ensinando cada coisa terrível na internet, que dízimo não é de Deus e que é coisa do Velho Testamento, e umas polêmicas que dão audiência. E, naturalmente, saiba você ou não, ou queira você ou não, existem pessoas da sua igreja que acompanham essas loucuras na internet, né? E às vezes eu já tive conversa com vários pastores que tiveram um estrago terrível dentro da igreja por causa de uma pessoa ou duas ou três que foram influenciadas por esses digital influencers, né? Esses influenciadores digital, que é o que eles gostam de se chamar, e de fato eles influenciam pessoas. E aí eu comecei a pensar, eu não tenho milhões de pessoas na internet, não sei se um dia eu vou ter, né? Mas eu também influencio pessoas, você influencia pessoas, todos nós somos influenciadores. E aí eu comecei a pensar, falei, poxa, por que não a gente colocar um casal de pastores para pastorear essas pessoas do online? Mais do que só transmitir um culto, e se alguém quiser aceitar Jesus pela internet? E se alguém quiser... aí alguém falou para mim, pastor Tiago, isso é loucura, cara, e como que vai fazer a questão do batismo? Como que vai fazer a questão da... Eu falei, olha, eu não estou falando só para poder arrecadar dinheiro, ou dízimo, ou oferta online, não é isso. Eu estou falando de fato para alcançar pessoas, a gente encaminhar elas para a igreja, na cidade delas, a gente de fato se portar com essas pessoas, não só como números, mas aí muitas pessoas são muito resistentes ainda, né? Mas como que vai fazer? Mas, por exemplo, quem aqui imaginou, eu tenho certeza que todos vocês serviram ceia online, né? Fomos obrigados a fazer isso, a não ser que a sua igreja não teve culto de Santa Ceia durante 4, 5 meses. Muitos pastores que eu conheço eram muito resistentes sobre isso. Depois o negócio foi apertando, a gente viu que ia ser mais de um mês, mais de 2, mais de 3, mais de 4, e todos os pastores que eu conheço, pelo menos, serviram ceia online, né? Pegue aí o seu pão, o seu suco na sua casa, vamos ceiar, né? Então eu tenho falado, gente, o que a gente faz se vem uma outra pandemia dessa? O Covid-19, e se vier o 20, o 21, o 22, o 23, o 24, né? Então eu acho que nesse tempo, o John Maxwell ele resumiu muito bem, né, que as melhores lições vêm dos piores momentos, mas isso serve para todo mundo, no mundo inteiro. Eu tenho visto e falado, tido contato com muitos pastores americanos, pastores na África, pastores na Austrália, pastores na Suécia, em tudo quanto é lugar do mundo que fala inglês, eu tenho tido contato, né? E aí eu vejo que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nós avançamos no mínimo uns 10, 20 anos. Assim, fomos obrigados a avançar. Eu estou vendo aqui meu amigo, meu amigão, né? Preguei na igreja dele ontem, pastor Josué Branquinho, da cidade Maranata, da Cidade de Deus, uma igreja linda, que é amiga nossa, e eu amo estar com eles. Eu preguei lá ontem, no aniversário da igreja, de manhã, presencial, né? Foi uma festa, uma bênção. Mas antes disso, eu tinha ido num culto de semana lá, e eu confesso para vocês que eu fiquei chocado quando eu cheguei lá e vi a estrutura que eles montaram, né? Eles montaram uma estrutura com luz, com som, com internet, transmissão e tal, e o pastor Josué estava fazendo o culto
online, num bate-papo, num sofá, um negócio muito bacana que eu tive o privilégio de participar. E no começo da pandemia, onde todas as lojas estavam fechadas, onde tudo que você comprava pela internet não chegava. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? O pessoal da Maranata, da Cidade de Deus, aqui no Rio de Janeiro, pegou o que tinha. Um trouxe uma luz de casa, outro que trabalhava com fotografia trouxe outro guarda-chuva de luz, outro trouxe uma câmera, outro trouxe o celular, outro trouxe o microfone. Eu fiquei impressionado com a estrutura que eles montaram e com os talentos que eles descobriram nessa área de tecnologia dentro da própria igreja, né? Porque, gente, por exemplo, como eu viajo bastante, às vezes eu quero tirar uma foto com um pastor, alguma coisa, registrar. A melhor coisa que eu faço, você quer tirar uma foto boa? Dá o teu celular na mão de um adolescente. Porque eles sabem tirar, eles sabem botar luz, tirar efeito e bota isso. Ou seja, na nossa igreja, no grupo de mídia, tem pessoas de 13, 14 anos trabalhando. E eles conseguem fazer mais do que os adultos. Eles entendem muito do negócio, sabe? Então eu vejo que, de fato, todas as igrejas que eu conheço no mundo inteiro avançaram ou foram obrigadas a avançar no mínimo aí uns 10, 15 anos. Então a primeira lição do John Maxwell foi essa: as melhores lições vêm nos piores momentos. A segunda lição que ele passou para nós, que eu também concordo e estou vivendo isso na íntegra aqui na minha vida, nosso ministério, na nossa ONG também, é que aquilo que eu foco cresce. Aquilo que eu colocar o meu foco expande ou cresce. Ou seja, se você coloca o foco do seu ministério na área social, vai crescer a área social. Se você coloca o foco do seu ministério na área do louvor, vai crescer a área do louvor. Isso, obviamente, que isso parece ser uma coisa muito óbvia, né? Mas eu estou falando para você coisas que o próprio John Maxwell passou para a gente, e por mais óbvio que isso possa parecer, são coisas que Deus tratou com ele, tem tratado comigo. Aquilo que eu foco cresce. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou aqui, como eu já falei, dentro do consultório dentário aqui no Dream Center. Eu comecei a focar uns vídeos, fazer uns vídeos para poder fazer a propaganda daquilo que a gente já faz, né? Como eu falei para vocês, fizemos tratamento dentário de um senhor e ele permitiu tirar foto, eu não quis mostrar o rosto dele, mas ele ficou tão emocionado quando ele saiu da cadeira do dentista com um novo sorriso, que ele falou assim: você pode filmar? Eu estava com o celular na mão, eu falei: sim, posso filmar. Eu comecei a filmar e esse senhor saiu da cadeira do dentista falando: obrigado por realizar o meu sonho, por restaurar e investir na minha autoestima. E aí ele falou: hoje é a primeira vez, depois de quase 20 anos, que eu dou um sorriso sem colocar a mão assim, ó. E ele deu aquele sorrisão bonito. E, logicamente, quem me conhece aqui sabe que eu sou muito chorão, né? Eu comecei a chorar, a dentista começou a chorar, todo mundo começou a chorar. E aí ele falou: eu sou o pastor. Eu falei: por isso que você fala bem desse jeito no vídeo e tal. O cara falou: sou pastor. E fazia quase 20 anos que eu não sabia o que era dar um sorriso. Então, olha só como que Deus faz as coisas. Eu tenho aqui amado pastores, cuidado, ajudado de alguma forma, né? Vocês, muitos aqui já me ajudaram a fazer isso, porque seria impossível a gente distribuir mais de 3 toneladas de alimento para pastores sem a ajuda de ninguém. Eu não posso fazer isso sozinho, mas foram amigos meus que doaram, empresários, pastores, igrejas, enfim. E na verdade, eu fico muito feliz de poder influenciar outras pessoas a fazerem isso. O apóstolo José Carlos, por exemplo, de Criciúma, faz um trabalho lindo lá em Criciúma, na região sul do Brasil. Eles têm feito isso também, ajudado outros pastores, ajudado outros líderes que estão passando dificuldade.
E eu falei com ele, falei, olha, é melhor você fazer por aí do que mandar para cá. Imagina se a gente conseguir influenciar tantas outras pessoas. Por exemplo, nós pagamos a conta de luz de 3 pastores que estavam com a sua luz cortada, sem energia, né? E a gente conseguiu pagar isso porque eles estavam envergonhados. Eles falaram para mim assim, olha, Tiago, minha vida inteira eu preguei que Deus é um Deus de provisão, um Deus de milagre, um Deus de... Agora, como que eu vou chegar para um membro da igreja e falar que eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz? E o pastor estava com a conta de luz cortada, com vergonha de falar com as ovelhas e com vergonha de pedir ajuda, né? Graças a Deus, nós conseguimos, de alguma forma, ajudar esses pastores. Então, gente, aquilo que eu foco, que eu dou foco, cresce. Falando do dentista aqui, nós fizemos algumas postagens, algumas coisas, rapidinho já vieram pessoas mais voluntários, mais dentistas voluntários. Para vocês terem uma ideia, o nosso alvo, e a gente vai conseguir agora, é ter 8 dentistas voluntários que possam voluntariar 4 horas por mês. Não é muita coisa. 4 horas por mês, 8 voluntários, isso nos dá, na verdade, um dia por semana de 8 horas de atendimento. Com um dia por semana de 8 horas de atendimento, a gente tem feito muita coisa mesmo, muita coisa. E aí, a gente tem conseguido fazer bastante coisa porque nós focamos nisso. Obviamente, agora nós vamos focar em outras coisas, mas aquilo que a gente foca cresce. E aí, até a alimentação, né? Se você focar muito na alimentação, a barriga cresce, né? Mas só para descontrair. Terceira coisa, tudo que você quer ou precisa e não tem está disponível fora da zona de conforto. Eu vou repetir que eu estou lendo aqui, as minhas anotações do John Maxwell, tá aqui no meu celular aqui, e está em inglês, né? Mas exatamente o que ele falou, tudo que eu quero, tudo que eu preciso e ainda não tenho, está disponível fora da zona de conforto. Eu achei isso aqui fantástico, porque você lembra lá no texto, né, quando Deus fala com o profeta, e aí Deus usa o corvo para sustentar o profeta, logo em seguida ele usa a viúva para sustentar o profeta. E é interessante que a gente conhece esse texto, prega esse texto, mas se você for olhar, fala assim, olha, vai até esse lugar que eu já dei ordem. Eu dei ordem ao corvo para sustentar você. Se você for parar para pensar, eu aprendi isso com o apóstolo Joel, né, que já falou aqui para a gente mais de uma vez. Ele fala assim, olha, ao corvo Deus dá uma ordem. Agora, com o profeta, Deus fala. Aí eu vou repetir, com o profeta, Deus fala. Com o corvo, Deus ordena. Aí depois, se você for ler o texto novamente, você vai ver que Deus mais uma vez fala com o profeta, mas com a viúva ele ordena. Vai lá que eu já dei ordem a uma viúva. Ou seja, com a gente, Deus fala. A gente tem a opção de obedecer ou não. Mas, meu irmão, com a nossa provisão, Deus dá uma ordem. Se você fizer o que Deus falou, ou orientou, ou deu a dica, né, com certeza você vai chegar e vai ao encontro da provisão. Por que será que Deus não falou para ele? Quando eu vi o apóstolo Joel falar sobre isso, eu pensei, é verdade. Porque Deus não poderia ter feito o corvo chegar até ele? Deus, tipo assim, vamos supor aqui, para você entender a questão de região, eu estou aqui no Rio de Janeiro, na nossa ONG, o pastor Sid Clay está lá em Sergipe, em Lagarto, né? O apóstolo José Carlos lá em Criciúma, Santa Catarina, outros estão aqui perto e longe, que estão por aqui, mas vamos supor que Deus falasse para mim, olha, vai lá até em Sergipe, em Lagarto, e eu já dei ordem ao pastor Sid Clay para te abençoar.
Aí eu falei, poxa Deus, calma aí, Sergipe é longe, Lagarto é uma cidade longe daqui, quantos aviões eu vou ter que pegar? Não sei se tem voo direto, eu vou ter que pegar algum carro. Eu estou dando aqui um exemplo simples, aleatório, né? Mas só para a gente entender, tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer está fora da zona de conforto, meu irmão. Deus nunca me pediu algo que fosse fácil. Na verdade, várias vezes, quando eu tinha duas decisões, eu tinha que tomar uma decisão, eu tinha duas opções. Uma vez eu lembro que eu liguei para meu pai e falei, pai, tem duas possibilidades, eu não sei qual delas é de Deus. Aí meu pai deu uma risada e ele falou, olha, antes de ouvir as duas possibilidades, eu já posso te responder. Eu falei, como assim? Ele falou assim, a que for mais difícil é de Deus, porque Deus nunca pede nada fácil para ninguém. E era verdadeiramente, a decisão mais difícil era de Deus. Então, Deus ele fala com o profeta, só que com a provisão ele dá uma ordem. E muitas vezes, meu irmão, infelizmente, por mais simples que isso possa parecer, o que eu estou falando para você aqui, é assim que funciona. A gente acaba falando, mas Deus, poxa, será que você não poderia mandar o corvo vir até aqui, não? É isso mesmo, eu tenho que ir lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que a gente chega onde Deus quer que a gente chegue, meu irmão, a provisão já está lá nos esperando, porque Deus ordenou a provisão. Olha, o que eu vou falar aqui pode parecer até um pouco duro, mas se você não tem a provisão, e eu me incluo nisso, pode ter certeza porque você não chegou exatamente aonde Deus quer ainda, ou você não está fazendo exatamente o que Deus quer ainda. E eu falo para você, até na minha vida pessoal, gente, não tem sido fácil para mim, como não tem sido fácil para ninguém, seja empresário, seja pastor, seja quem for, todo mundo tomou um baque financeiro, né? Todo mundo que eu conheço reduziu o salário, né? Deixou de receber alguma coisa que recebia antes, e para mim também não foi diferente. Mas olha, para fazer o que Deus quer não tem faltado. Você está entendendo? Para ajudar pastor, para pagar a conta de luz de pastor, para... Gente, como que a gente ia imaginar que nós aqui, um pequeno grupo de amigos, pastores e líderes, íamos poder alimentar mais de 3 mil quilos de alimento? Eu nem fiz, eu tenho até que ver com o pessoal o novo relatório, mas a última contagem passou de 3 toneladas. Né? Esse final de semana, como eu falei numa conferência de liderança, e foi muito bacana, muito legal, fiquei muito honrado. E o pastor, um líder de lá, me ligou e falou, olha, eu estou transferindo R$600 para os pastores Amando Pastores. Eu falei, caramba, que legal. Eu não saí de casa, fiz pela internet, na sala da minha casa, não tive que viajar, e eu recebi uma oferta. E ele falou muito claro, falou, olha, destina essa oferta para os pastores Amando Pastores. Eu fiquei muito feliz, porque quando você faz o que Deus quer, de fato, a gente encontra, meu irmão, a provisão. Então, de fato, esse tempo que a gente tem vivido é para colocar algumas coisas no lugar. Número 4, as pessoas, todos não respondem ou correspondem ao fracasso da mesma forma. E aí a gente tem que entender isso, porque a gente que lida com pessoas, uma vez um líder falou para mim assim, cara, eu não aguento fulano de tal. Eu falei, por quê? Eu falei, o cara é movido por elogio. Se você não elogiar, ele não faz. Ok, tudo bem. É o jeito dele. Tem gente que não precisa de elogio. Eu aprendi com o meu pai, na verdade, eu não sou uma pessoa que precisa de elogio o tempo todo. Por quê? O meu pai, ele nunca foi muito de elogiar a gente. E meu avô também não foi muito de elogiar meu pai. Meu pai foi o tipo daquele cara que, se você fez o que tinha que fazer, você fez mais que a sua obrigação, né? Agora, se você errou, prepara o lombo, né? Que vai vir em pancada. E eu achava que meu pai era muito duro, que meu pai era muito radical, que ele tinha que elogiar e tal. Mas com o tempo eu pude aprender que é o jeito dele. Meu pai não é de elogiar a mim
para mim mesmo, mas ele elogia eu, Felipe, Lucas, a Cristina, minha irmã, para todo mundo o tempo todo. Ele gosta de me elogiar para as pessoas, não necessariamente para mim. Então, eu aprendi isso com meu pai. Como eu aprendi isso com meu pai, eu não sou aquela pessoa que necessita o tempo todo de elogio. Mas tem pessoas que precisam de elogio. Eu já tive funcionários que trabalhando na nossa editora, né, ou pessoas que trabalharam na igreja comigo, que eu sei que são movidas por elogio. Se o cara pintou uma parede, eu chego, rapaz, ficou bom, hein? Parabéns, a parede ficou perfeita. O cara vai pintar o prédio todo. Agora, se você falar, você olha, nem fala nada, não fala nada, eu não posso perder a paciência e achar, pô, esse cara, tudo tem que elogiar e tal. Tem gente que é movida pelo elogio, né? Então, a gente tem que entender que todas as pessoas, elas lidam com o fracasso diferentemente de outras. Umas vão ficar tristes, magoadas, vão perder o ânimo, vão querer desistir. Outros não, outros vão pegar esse fracasso e fazer dele uma escola, um trampolim, uma coisa que a gente pode aprender, né? Então, número 5, crises revelam quem os verdadeiros líderes são. Isso aqui eu achei fantástico. John Maxwell falou para mim, crises revelam quem os verdadeiros líderes são. Por exemplo, ele até usou o exemplo da letra U, né? Disse que o verdadeiro líder é como se fosse um U. Tem a queda e depois a curva, mas aí logo em seguida tem a subida novamente, né? A letra U. Então, o verdadeiro líder, ele é como se fosse um U, ele desce, mas ele sobe. A descida já é quase que um impulso para subir a rampa novamente. E ele disse isso, que as crises revelam realmente quem são os verdadeiros líderes. Eu concordo com ele 100%. E aí ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção também, ele falou, você nunca sabe quão grande você é até que algo de errado aconteça. E aí ele usou um exemplo que eu achei fantástico do quebra-cabeça. Um quebra-cabeça de 1000 peças, por exemplo. Você tem o quebra-cabeça, você pega uma foto, uma imagem do que aquele quebra-cabeça vai ser quando estiver montado, e aí você pega, olha do outro lado, você tem 1000 peças e que você tem que montar para fazer aquela foto, né, aquela imagem. Ou seja, muitas vezes eu gosto de quebra-cabeça, desde criança, eu organizava as peças primeiro, né, separava as peças, porque se tiver uma em cima da outra tumultuada, você não vai conseguir montar, mas eu separava essas peças primeiro, olhava as peças e olhando para a imagem, para a foto, olhando para as peças, eu ia montando devagarinho a imagem, né, para montar o quebra-cabeça, que é algo que eu gosto. Mas ele falou o seguinte, que liderança é o oposto do quebra-cabeça. Por quê? Ele falou que liderança, no quebra-cabeça, você olha a foto, a imagem pronta e você monta as peças. Ele falou, liderança é o oposto disso. Você pega as peças bagunçadas e você tem que montar a imagem. Sem a imagem. O pastor Larry Stockstill, que o pastor Sid Clay conhece, né, o pastor do meu pastor, meu avô pastor, um cara extraordinário, ele falou, poucas vezes que eu tive o privilégio de conversar com ele pessoalmente, mas ele lhe perguntou o que eu fazia, eu falei que eu tinha uma conferência no Brasil, né, chamada Líderes e Liderados, que eu gostava de treinar liderados, não só os líderes, né, eu acho muito importante a equipe, né, falando para ele, eu acho que tem gente que tem chamado de ser liderado, não de liderar e tal, e a maioria das conferências que eu vou na minha vida ao redor do mundo são conferências que tratam e ensinam os líderes, não os liderados, né? E aí expliquei para ele também que no Brasil a gente tem a terrível cultura de que o segundo lugar é um derrotado,
né? Vira até chacota, sendo que na Bíblia a gente sabe que o poder de uma equipe, né? Tem gente que foi chamado, por exemplo, para ser pastor vice-presidente. E eu admiro essas pessoas que têm essa consciência. Meu chamado é ser vice-presidente. Porque a maioria das pessoas que eu conheço, eles só querem assumir o cargo de vice se é para um dia se tornar presidente. Sendo que tem pessoas que Deus chamou para ser o vice. E não tem nada de errado com isso. O cara foi chamado para ser um auxiliar, foi chamado para ser, né? Eu conheço, por exemplo, empresários muito bem-sucedidos. Eu conheci um cara que tinha 5.000 funcionários e o pastor fez dele um pastor. Falou, você tem que ser pastor. E então ele recebeu a unção de pastor. Quando ele virou pastor, ele foi um péssimo pastor e a empresa começou a ir mal. E aí ele veio conversar comigo desesperado, eu estou servindo a Deus, eu virei pastor, eu quero pastorear. Eu falei, rapaz, posso te falar uma coisa? Deus te chamou para ser empresário, Deus não te chamou para ser pastor. Então não seja pastor se Deus te chamou para ser empresário. Então eu conversei com o Léo Stocks, estou falando sobre isso um pouquinho, e ele falou para mim uma coisa que é dura, mas eu vi que é verdade. Ele falou assim, Tiago, não existe liderado ruim. Existem liderados bons na função errada. E a culpa é do líder. Quando o pastor Léo falou isso para mim, eu fiquei pensando, falei, caramba, isso é duro, cara. Isso é sério. Mas ele falou, não existe liderado ruim, existe liderado bom na função errada. E a culpa é do líder. Porque eu pensando sobre isso, é isso. Nós que somos líderes, nós temos que pegar essas pessoas boas que estão na função errada e que a gente às vezes acha que são ruins, mas tem áreas, ok, que elas precisam ser tratadas, tem áreas que elas precisam ser cuidadas, né? Se a pessoa tem um histórico de desvio de dinheiro, você não vai colocar ele como tesoureiro, né? Existem essas coisas, lógico que sempre tem que ser tratada, tem que ser curada, tem que ser ensinada, treinada, mas quando eu entendi isso com o pastor Léo Stocks, eu comecei a olhar para todos os liderados como pessoas boas na função errada, por isso que eles estavam dando errado, eu comecei a mudar e pedir a Deus sabedoria para fazer como o John Maxwell falou, pegar esse quebra-cabeça bagunçado e montar a imagem, montar a foto. Isso é liderança. Deus precisa, a gente precisa, né, que Deus nos dê a graça de olhar peças bagunçadas e formar ali um time. Isso é liderança. Então ele falou isso, número 5, que é o último ponto, toda crise revela quem o líder verdadeiramente é. E aí, eu lembro uma vez que eu estava trabalhava numa empresa nos Estados Unidos e existia um problema lá. E aí um amigo meu que trabalhava comigo levou o problema para o nosso chefe. E aí deu uma confusão, o cara foi mandado embora. E aí o outro amigo meu levou um outro problema relacionado à mesma situação para o nosso chefe. E o chefe mandou embora. Aí eu falei, caramba, agora é a minha vez, o que eu faço? E aí eu aprendi, eu tinha 18 anos na época, eu aprendi uma coisa, olha, em vez de levar o problema, eu vou levar uma solução. Eu preciso levar uma solução. E aí eu levei o mesmo problema que eles tinham levado e foram mandados embora, só que na verdade eu levei 3 soluções. E aí, em vez de ser demitido, eu fui promovido. Olha que coisa interessante. Então, às vezes, até aqui agora no Dream Center, nós tivemos uma mudança radical aqui. Na sexta-feira, eu tive que mandar embora uma pessoa que está uma confusãozinha abençoada, porque era uma pessoa que trabalhava aqui há mais de 2 anos, uma pessoa que tem praticamente todos os voluntários na mão, né? Então, alguns voluntários talvez vão ficar meio desanimados e tal, mas existia um problema grave que eu tinha que tomar uma decisão difícil, uma decisão que eu tomei junto com o pastor Felipe, me apoiou, e ele, na verdade, tomou a decisão, eu apoiei, mas porque existem certos problemas, por mais bom que a pessoa seja, a gente não pode admitir
que a pessoa trabalhe numa instituição que é CNPJ separada, é uma ONG toda legalizada, tudo certinho, mas é um braço da igreja. Eu não posso admitir que uma pessoa trabalhe na ONG, que é um braço da igreja, se ela não está de acordo com as coisas pequenas que sejam da igreja. Então a gente teve que cortar pela raiz. Isso gerou dor, está gerando dor na equipe, em tudo, pessoa muito querida e tal, mas eu aprendi isso e eu falo para os funcionários, para os voluntários e para todo mundo que eu lido. Falo, olha, quando tiver um problema, você traga para mim 3 soluções, não o problema. Se tem um problema, traga para mim 3 soluções. E deixa eu te dar uma dica. É melhor que você seja uma das soluções. Porque se eu tiver um liderado que, em vez de me trazer um problema, traz 3 soluções e ele é uma das soluções, você pode ter certeza que esse liderado ele vai crescer, vai avançar, o projeto vai crescer, Deus vai fazer com que a gente venha avançar e o nome do Senhor será glorificado. Então, gente, eu não sei aqui se todos vocês já fazem parte do grupo do Telegram, ou se não, eu sei que alguns têm o meu contato, pode me mandar. Tem um grupo no WhatsApp também, mas eu posso mandar para vocês essas 5 coisas que Deus falou com o John Maxwell e falou comigo, e consequentemente isso abriu a minha mente em algumas áreas, falou comigo e como isso tem me ajudado. Primeiro, as melhores lições vêm dos piores momentos. Número 2, aquilo que a gente foca, cresce. Número 3, tudo que eu quero e preciso está fora da zona de conforto. Número 4, todas as pessoas não reagem ou não correspondem ao fracasso da mesma forma. E número 5, crises revelam quem os verdadeiros líderes são. Então, essas 5 lições, Deus tem falado muito ao meu coração e Deus tem me feito fazer uma lista aqui. O que eu tenho aprendido nesse ano de 2020? Nós já estamos aí no final de agosto, estamos aqui no Dream Center planejando já setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, né? O ano já praticamente acabou. Mas o que a gente tem aprendido nesse ano de 2020? O que Deus tem feito para colocar algumas coisas no lugar na nossa vida? Seja ela coisas que podem parecer simples, como não simples. O pastor Sid Clay, eu conheci ele em 2018, e lá em 2018 eu já lutava, por exemplo, com a minha saúde, contra a balança, né? Eu tinha um sério problema com isso. Agora, na pandemia, eu resolvi, não, eu vou me cuidar, vou fazer exercício, vou fazer dieta, vou fazer o que eu sempre fiz e parei e fiz. E é uma das coisas que eu resolvi mudar radicalmente, né? Então, Deus tem me abençoado nessa área, como tem me abençoado em outras áreas. Eu tenho dedicado a minha vida a ajudar pessoas e a cuidar e amar pastores e líderes. Então, para mim, uma honra, sem vocês, não faria sentido essas reuniões, sem vocês, não faria sentido a gente ter esse grupo. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Muitos pastores têm podido estar só mais tarde, participando, assistindo no YouTube. A gente tem tentado colocar lá as reuniões, mas eu quero de fato louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que tem orado por nós, tem acreditado nesse projeto e tem nos ajudado a ajudar pastores. Como eu falei, no sábado eu falei num evento, né? E o pastor que organizou o evento, alguém ofertou lá R$600 para a gente mandar para fazer alguma coisa nos Pastores Amando Pastores. Como eu não decido sozinho, né? Eu vou conversar com o Bispo Maurílio, com o pastor Paulo Lima, o que a gente vai direcionar. Não é muito, mas eu sei que ajuda, né? Mas é assim que Deus tem feito, né? Deus tem nos ajudado a ajudar, né? Então, você pode fazer isso por nós, nos ajudando, e você pode também, eu vou ficar muito feliz, né, se você que é de outro estado, como meu amigo apóstolo José Carlos, pastor Sid Clay, outros, pastor Charles de Balneário,
tem feito alguma coisa lá na cidade deles, por líderes, nos abençoando, ajudando outros e compartilhando daquilo que Deus tem nos dado. Amém? Deus abençoe todos vocês. Bispo Maurílio, você está por aí, meu amigo? Eu quero... Deixa eu ver aqui. Apóstolo José Carlos, tem como você... Querido. Opa. Tô na área. Tá na correria. Palavra top. Amém. Deus continue abençoando, meu mano. Amém. Poderosamente. E Amém. fazer 2 anúncios só. Essa semana nós vamos ter, hoje à noite, na verdade, o reverendo Robert Du vai estar fazendo um curso para obreiros. Hoje à noite, meia-noite, eu vou disponibilizar o link aí. Eu creio que vai ser assim, muito bom. Autor de Lealdade, Deslealdade, tantos outros livros. Vai ser assim, muito top. O apóstolo Robert, ele é um cara muito bem formado e treinado, né, discípulo do Dag Howard Mills, né, da África. Isso aí. Cara, ele tem milhões e milhões de pessoas nas cruzadas e tem um material riquíssimo, material didático riquíssimo. E o apóstolo Robert, ele fala português, né, e ele tem treinado líderes no Brasil inteiro, então realmente vale a pena. Eu participei da Conferência Macários, achei fantástico. Isso, é muito bom. Muito top, muito top. Então hoje à noite eu vou disponibilizar o link aí, ele pediu para divulgar. Vai ser hoje à noite, meia-noite, já esse curso aí para obreiros. E eu creio, ele até colocou lá, né? Um pastor formado levanta 100 obreiros. Então eu creio que assim vai ser muito top, vai ser muito bom. E que Deus abençoe a todos. Sexta-feira, Bispo Júlio Vertugo, vai ser assim, é o nome certo mesmo, não falei errado não, né? Júlio Vertulo, de São Paulo. Cara, esse é um amigão meu, ele fala, para vocês terem ideia, ele fala em todas as conferências que eu já fiz, líderes e liderados, eu levo o Bispo Júlio. Cara, fantástico. Né? Já teve conferência que meu pai ficou de fora, já teve conferência e outros ficaram de fora, mas o Bispo Júlio não. O cara é fera, é muito bom, fala para a liderança e vai falar para a gente aqui. Eu estou muito empolgado com a vinda dele na sexta-feira. E a última coisa que eu ia falar é sobre os pastores. Amando pastores, você que ainda não se cadastrou, entra lá no site, se cadastra, sabe? Se você puder ajudar, chama inbox. E Deus abençoe a cada um e até sexta-feira. Até sexta-feira, mano. Amém. Gente, obrigado. Deus abençoe. Compartilhe lá o canal do YouTube, né, com alguém. Está sendo muito bom. E qualquer coisa, só chamar. Quero ver você aqui cantando também, Esther. Pode ser um dia? Aí, Maurício, fechado. Fechado. Valeu. Tá bom. Deus abençoe. Tchau, um abração, mano. Tchau. Um abraço. Boa tarde.